Bom, hoje a gente vai falar sobre essa característica que não apenas seduz, conquista, irradia e transborda, mas principalmente essa característica que nos faz muito bem e que ajuda a levar a vida, inclusive nos momentos mais difíceis, de uma maneira bem mais suave, bem menos sofrida, mesmo quando tem um sofrimento ali, né? Por exemplo, na perda de alguém ou de um trabalho, um, de um momento complicado da sua vida, tá? Então a gente vai falar de bom humor e leveza. Bom, se você me perguntar assim, primeiro que não é a mesma coisa, tá? Mas todo alfa tem bom humor e leveza? E aí, quando eu vou pensar assim nessas características, eu lembro do Trump, né? O Trump pra mim é um alfa, obviamente. E eu vejo que ele é um cara, por exemplo, não só ele, tá? Mas vamos falar dele aqui, porque é uma coisa uma pessoa bem emblemática. Ele não parece ser bem humorado, né? De fazer piada e tal, né? Parece até carrancudo. Mas em relação a ele, eu vejo uma leveza. Eu acho que ele não sofre. Não leva as coisas tanto pro lado pessoal, tá? Ele tem uma sede de poder e não há problema nenhum com isso. Você também deveria ter sede de poder. Isso não te faz uma pessoa pior. Pelo contrário, pode fazer uma pessoa bem melhor. Mas ele tem a leveza com ele, tá? Talvez não tenha nem com as outras pessoas, mas com ele. O que eu tô propondo aqui pra você é de ter bom humor, sim, como uma fonte de charme e de magnetismo. E também a leveza, principalmente em relação a você mesma. Mas, se sobrar e você for dar para as outras pessoas, também não tem problema, tá ótimo, ok? Você já é bem-humorada? Eu quero que você pense nisso, faça reflexão comigo. Então, gente, então não é a mesma coisa, tá? Você pode ser bem-humorado, pelo menos aparentemente, né? Aparentemente sim. E não ter uma vida, não encarar as coisas com leveza. Então você pode, por exemplo, num ambiente entre amigos, ser divertido e tal, mas por dentro você tá sofrendo, às vezes tem até uma depressão, um sofrimento muito grande, muito profundo, tá? Então tem gente que consegue manter essas duas. Eu não tô propondo isso. Não é uma alegria e uma leveza fake que eu tô falando aqui pra vocês. É uma leveza realmente real. Realmente real é ótimo, né? É, que seja congruente, né? O seu comportamento com o seu sentimento. E não tem problema se no começo não for. Se no começo não for, você vai começar com o comportamento, que é mais fácil de mudar do que o sentimento. Tá? Mudar é sempre difícil e quase ninguém quer, quase ninguém mesmo. Geralmente, quando quer, é porque já tá se dando mal há muito tempo. E mesmo assim, hesita demais. Aí começa aquele papo de, mas eu não vou ser eu mesma se eu mudar. Cara, se você for deixar de ser você mesma e for uma coisa muito melhor e sofrer menos com isso, qual é o problema de deixar de ser você mesmo? Para com esses apegos, tá? Tem apego que não serve pra nada. Bom, então, a leveza ela tem muito a ver com não levar pro lado pessoal, não ser uma pessoa pesada, não ter assuntos pesados, não ter uma perspectiva negativa em relação à vida. Não é um bobo alegre, né? Aquela pessoa que todo mundo tá. Por exemplo, existe uma pessoa negativa e ela fica assim: não, essa pessoa é positiva, vendo coisa que não existe. Não é isso. Mas se existir uma perspectiva positiva, ela vai estar lá e ela vai enxergar essa perspectiva positiva. Porque ela é leve. E a pessoa leve, que não leva nada pro lado pessoal, ela costuma ter. Não é enxergar a vida pela lente cor-de-rosa, Alice, fofinha, Cinderela, não é nada disso. É simplesmente conseguir ver as coisas como elas são e ver as vantagens e qualidades delas, dessas coisas e das pessoas também. Mas veja bem, isso não significa também ser trouxa, né? Porque aquele pessoal do hashtag gratidão, hashtag perdão, hashtag não sei o quê, muitas vezes são pessoas que são passadas para trás, né? Que querem ver o melhor do outro. Não é que veem, elas querem ver. Elas querem que o outro seja bom
e isso vai lhes trazer, como eu vou dizer, como elas não querem mudar, elas preferem fantasiar o outro, né? Por exemplo, a mulher que é traída. Aí ela fala assim, eu sou traída, mas, poxa, ele traz as coisas para dentro de casa, ele é um ótimo marido, é um ótimo pai, ele me trai, mas nunca me passou nenhuma doença. Nossa, ele é maravilhoso, porque afinal de contas ele nunca me passou uma doença, ele deve usar até camisinha, de tanto que ele cuida de mim, né? Quando ele transa com as outras. Ah, não, ele transa, mas é porque eu sou fiel, eu não vou me sujar por causa dele. Se fosse verdade isso, a pessoa se separaria. Porque ela tá se sujando, né? Da pior forma. Da pior forma. Inclusive sem ter prazer, o prazer sexual que ele tem lá, quando ele tá satisfazendo as carências dele com as outras mulheres. Né? Gostou dessa primeira parte? Senta o dedo, então, com força. Bom, agora falando de bom humor. Que é a maior parte aqui da nossa live. Claro que tem tudo a ver com leveza, mas vamos falar, vou dedicar bastante tempo para falar sobre o bom humor, e eu quero que vocês mergulhem comigo nessa etapa aqui agora. Isso, obrigada. Senta o dedo, senta o dedo. Coração, né, gente? Vou falar like, tem gente que não sabe, é coração. Bom, o bom humor, ele, como eu sempre digo aqui, ele é muito confundido com gente boba da corte com palhação, com gente que fala piada sem graça, gente inoportuna. Não é isso, não é isso. É simplesmente, ou pelo menos o básico disso, do bom humor, é pelo menos saber que a vida pode ser muito melhor quando você está imerso em sorrisos, na leveza, como eu disse, em fazer piadas de coisas que os outros não fariam. E aí eu quero que você se dispa mesmo de politicamente correto, dessas coisas. Porque assim, a gente tem que ter consciência, tudo bem, ok, amadurecer, mas a gente entre os nossos amigos, na intimidade, a gente pode ter um humor mais pesado, mais ousado, tá? E isso não significa que você seja uma má pessoa por isso, ok? Até porque isso tem a ver um pouco com transgressão, com enfrentamento, com autoenfrentamento. E assim, se você não tem bom humor, tem gente que fala assim, Jelly, eu não sou uma pessoa engraçada. Não tem que ser engraçada, talvez, o tempo inteiro, mas tem que ser uma pessoa agradável e passível, por exemplo, de risos. De que vai rir, de que vai fazer rir, de que vai contextualizar. Gente, o humor, ele significa necessariamente inteligência. Um humor mais sofisticado. Não tô falando de humor pastelão, né? De mocó, que escorrega e cai. Agora, o humor do contexto, o humor que socialmente eu tô propondo aqui para vocês, ele é característica de pessoas muito inteligentes. Todos os grandes humoristas são pessoas inteligentes. Principalmente os caras do stand-up. Tá? São pessoas muito inteligentes. Nem sempre tem muita cultura, mas quanto mais cultura ele tiver, mais bagagem, mais informação, mais conhecimento, mais ele vai poder usar. Tá? Por exemplo, quando a pessoa faz piada, trocadilho com duas línguas, na língua mãe dele e a língua secundária. Então tem gente que consegue fazer isso e faz muito bem. Não só, né? Mas trocadilhos inteligentes, trocadilhos ali que surgem na hora, que não são coisas que você tem como trazer de casa. Tudo bem que esse humor, por exemplo, de stand-up, ele é todo, né? Quando eles vão fazer um show, por exemplo, ele é todo decorado. Mas o cara tem que saber timing, tem que saber a hora de parar das pessoas darem risadas profundas. Não sei se vocês já perceberam que, por exemplo, nesses shows, o cara, ele não faz você rir o tempo inteiro. O tempo inteiro não, porque aquilo pode gerar até um estresse, tá? De rir demais e tal. Algumas pessoas têm problemas de coração. Então, não é legal que você fique rindo o tempo inteiro. Vocês podem observar que tem um momento de você rir, de perder o fôlego, com os comediantes bons, né? Esses stand-ups bons. E tem um momento onde você
dá aquele, sabe, aquela risadinha. Isso tudo é calculado, não é piada que não deu certo. Isso tudo é programado. Então, nesse nível, não tô propondo que você seja uma stand-up, não. Mas assista, que você vai aprender muito. Só que você entenda que tem muita técnica por trás. Na verdade, gente, todo trabalho artístico, até o Whindersson Nunes, esses dias eu tava vendo o Tirulipa, que eles são amigos e tal. E o Tirulipa deu muita dica pro Whindersson antes do Whindersson começar, porque ele era muito ruim, muito cru. Então, até as pessoas que são muito boas naquele tipo de arte delas, elas precisam de dicas, né? Então, a gente também. Então, a gente vai. O que a gente pode fazer? Vai assistir stand-up. Eu gosto muito. Assim, eu acho mais apurado, mas tem o Thiago Ventura, que é um cara que tá crescendo muito. Tem os clássicos, né? O Gentili, eu tô falando stand-up deles principalmente, tá? Mas eles muitas vezes são bons do repente, tá? Mas ali, em termos de show, esses caras, né? Rafinha Bastos. Ai, eu não gosto porque ele fala não sei o quê. Ele chama a mulher de feia. Ele fala, gente, para com isso. Isso que eu tô falando aqui pra vocês. Se vocês forem levar as coisas pro lado pessoal, não tem humor, não sobra nada. Porque o humor é uma piada da realidade, é uma sátira. Tá? Ele é uma crítica. Então vai ter piada sim. E ria, principalmente politicamente, né? Se você tem um político que você gosta e o cara zoa, você tem que rir também, tá? Você tem que rir. Isso foi engraçado, né? Obviamente. Você tem que se divertir com isso e fazer piada disso. Você aprende a pensar quando você começa a conviver com quem tem aquele hábito. E eu não tô falando pra você ficar nas festas, começar a contar lá, ir pra frente pra contar, não. Isso vai acontecendo. E se você tiver esse tipo de questionamento, é porque você não sabe do que eu tô falando, você não testou ainda essa coisa do bom humor, tá? Então, você da piada, de trocadilho, de contexto, enfim. São coisas que só quando você começar a fazer você vai entender, tá? E isso vai acontecer numa conversa, você vai observar isso. Então assista. Tem filmes assim, tem filmes bem legais, tá? Mas nada como stand-up hoje para poder dar esse tipo de humor que eu tô propondo aqui para você. Ok? Entenderam? Gostaram? Deixa eu ver, alguém fez pergunta aqui. Ai, gente, a pergunta é sobre o tema. O pessoal fica fazendo pergunta que não tem a ver com o tema. Como faço para ter um homem de valor? Sendo de valor, tendo valor. É você que tem que ter valor. A consequência do seu valor é que homens de valor vão te ver, vão te observar. Não adianta. No começo pode ser fake? Pode ser fake, mas vai ter que passar a ser verdade, entendeu? Em algum momento. Senão você vai se esforçar demais para conquistar. No começo o esforço é sempre maior, né, gente? Do 0 a 1 é muito mais esforço que do 1 ao 100. Mas tem que ser feito, né? Bom, voltando aqui, leveza. Tem a ver com isso também, não ficar problematizando, né? Eu lembro que na faculdade eu tinha muito isso, né? Vamos problematizar. Isso era exercício, né? Exercício mental, problematizar. É legal quando a problematização ela surge a partir de você e não porque as outras pessoas estão falando que aquilo é errado, tá? Então, essa é a verdadeira maturidade. E aí você vai poder, numa situação aparentemente natural, você vai poder mostrar o seu bom humor, você vai entender piadas mais rápido. Se você é aquela que não entende piada rápido, ok, tem gente que é mais lenta mesmo. Mas se você não entende, o pessoal tá fazendo. Provavelmente você tá alienada daquele assunto, né? Não tá sabendo, né? E é legal, gente. Por exemplo, eu não assisto televisão. E é bom que não assista, você também, tá? Porque a televisão aberta, principalmente, não agrega nada. Alguma série mais popular, sim, vai agregar. Não todas, não precisa assistir todas, mas algumas, né? Umas mais profundas, outras mais engraçadas e tudo. E aí você vai poder, não só de séries, né? Por exemplo, YouTube. Eu vejo que assim, eu gosto muito de política.
Você não precisa mergulhar na política, mas é bom que você assista, poxa, pelo menos algumas vezes por semana, alguns canais para entender o que está acontecendo. Para quando você escutar, inclusive, uma piada sobre aquilo, você saber do que está sendo falado, tá? Você precisa ficar antenada. E mesmo assim, muitas vezes você não vai saber. Não vai saber de cara, né? Aí você vai lá, você já sabe os canais que você vai procurar. Aí você vai. Entendeu? Que quando você começa a fazer as coisas, por exemplo, essas pesquisas. Às vezes eu escuto uma piada, esses dias mesmo. O que foi? Puxa, estavam falando alguma coisa, todo lugar que eu ia estavam falando. Aí eu fui onde explica. Eu já sei os canais que explicam esse tipo de notícia. Aí eu fui lá, tá, então é isso, ok. E aí eu passei a entender todas as piadas. Então até para entender os canais é interessante. Os canais. Entender as coisas que estão acontecendo, as piadas ou algumas tiradas que você também vai ter, né? Você vai criar e vai compreendê-las melhor. Ok? Além de tudo, quando você tem essa forma de ver a vida leve e bem-humorada, você também vai ser mais feliz, né? Se fala tanto, ai, tem que perdoar, hashtag gratidão, como eu falei, hashtag perdão, hashtag seguir em frente. Enfim, mais importante do que tudo isso, do que ficar com esse papo, é fazer. Então, é daqui pra frente, não interessa nem mesmo às vezes o que você tá sentindo, desde que você cure com suas novas práticas, né? E o bom humor cura muito, gente. Eu já vi história, não sei se é verdade, enfim, nunca saberei, mas de pessoas que já tinham até câncer diagnosticado e começaram a assistir coisas engraçadas e assim, se desligaram, tipo, não fizeram tratamento, eu não sei se não deu tempo e tal. E a pessoa até mesmo regrediu. Não é que ficou curada, mas melhorou o resultado, tá? A gente não sabe se é verdade, mas pode ser. E se pode. E faz sentido, né? Porque quando você tá feliz, a tendência é que o seu corpo funcione melhor. Não quer dizer que você não possa estar nunca desconfortável, que é o que eu proponho aqui pra você. Esteja sempre um pouquinho desconfortável. O que significa isso? Se coloque em situações onde você não esteja um pouco inadequada, onde você não esteja 100%. Por exemplo, fazer uma aula de teatro, aprender a tocar um instrumento, aprender a falar uma língua, por exemplo, numa turma onde tenham colegas ali, onde você vai ter um constrangimento. Enfim, gente, é muita coisa que dá pra fazer. Dança. Aí, o problema da dança é que a pessoa... Não é só dança, né? Na verdade, todos esses problemas, tudo isso que eu falei, a pessoa vai e faz, por exemplo, aula de, sei lá, uma outra língua. Aí, não adianta, assim, inglês. Pô, eu quero uma língua que você não saiba nada, pra você ter que imergir naquilo. Aí a pessoa fica lá só naquilo, só naquilo, só naquilo, não sai. E o que eu tô propondo pra você é fazer várias dessas coisas. Né? Eu já falei pra vocês, eu até dei uma paradinha, mas até porque eu tava com Covid, né? Mas eu não tava fazendo o meu Aikido, que eu sou apaixonada. Que é uma oportunidade de conhecer pessoas, que é uma oportunidade de conhecer homens, que me propõe autodefesa. Então, assim, sempre você vai estar se colocando em situações um pouco desconfortáveis. Mas o seu normal tem que passar a ser a felicidade. E não me venha falar com aquele papo de ai, ninguém é feliz, a gente tem momentos alegres. Para com isso, tá? Para com isso. Você tem que ser feliz e eventualmente ter momentos tristes, porque acontecem coisas que não são boas, ok? Né? Como a gente falou no começo, tem perdas na vida, tem ameaças, tem a velhice, que é uma coisa difícil de enfrentar e lidar, mas perdas, né? Enfim, todo tipo de perda, financeira, amorosa, familiar, perda de vida mesmo, doenças, isso tudo é medo da perda, né? E perda, enfim, de fato. Bom, é isso por hoje.